para já vai aqui surgir certamente a discussão do que é emoção, o que é sentimento. Eu vou falar dos dois, ok? Os dois são um bloco, eu vou diferenciá-los só por uma questão da gente entender qual é a diferença da parte consciente e inconsciente, mas os dois são importantes no que se refere ao complexo. Emoção vem de emovere, aquilo que faz mover, para fora, movimento, perturbação, e o sentimento vem de sente, o sense, sensum, sentire, perceber pelos sentidos, ter sentimentos, conhecer, experimentar uma sensação, estar ciente de alguma coisa. São as origens das palavras. Basicamente, nós temos... Eu aqui tenho uns, 50 emoções. Mas há muito mais. Meu marido mandou uma lista de 120. Todas consideradas sentimentos. Né? É um monte delas. Mas a gente pode subdividi-las em 4 grandes grupos. Raiva, alegria, tristeza e medo. Ou então a gente também podia fazer de outra forma. Para os homens, só aquelas ali de cima. Para as mulheres, é tudo. Tô com raiva. Ai não, eu tô com raiva, eu tô irritada. Eu tô com um pouquinho de frustração com essa situação. Raiva. Pronto, a gente também podia fazer essa divisão, mas a verdade é que tudo isso faz parte desses 4 grandes grupos. Há alguns autores que acrescentam mais 1 ou 2 grupos aqui do lado, ok? Alguns que colocam aqui do lado a surpresa como uma emoção básica e há outros que colocam aqui do lado a aversão como uma emoção básica também, tá? Para aquilo que a gente vai fazer, pode-se considerar que sim, e há outros que vocês já vão ver que colocam gazilhões de emoções de várias formas. Mas o que a gente vai fazer aqui é olhar para essas 4 principais, tá? Eu já vou também contar quem é que me inspirou a olhar para a coisa dessa forma. Esse quadro aqui a gente daqui a pouco vai usar de novo para quando vocês forem fazer algum trabalho com as próprias coisas de vocês. Mas basicamente existem esses 4 grandes grupos, né? Que eles não só são puros, mas também há muitas emoções que são uma mistura de 2 grupos, ok? Há coisas, por exemplo, como a culpa, que eu coloquei aqui no medo, mas que pode ter muito da tristeza também. Por exemplo, há emoções que são misturas com, vamos dizer assim, proporções únicas desses 4 principais. E as emoções também podem ser dinâmica, não há emoção boa ou má. Isso não existe. É o que a gente já vai falar dessa forma velha de ver as emoções. Todas elas são importantes, essenciais, fundamentais. O que eu posso chamar de emoções dinâmicas e estagnadas. Uma raiva dinâmica é uma raiva onde eu coloco não, eu não quero isso. Né? Onde eu coloco limites nas situações. Uma raiva estagnada me cria ressentimento, me cria amargura, me cria hostilidade, me cria vingança, eu vou me vingar. Isso é uma raiva que não sai da forma certa, que não é dinâmica. Olha, eu não quero isso, não é bom pra mim. Ok? Fica por aí. A tristeza também. Ela é dinâmica, as pessoas dizem, ai, tristeza que horror. Não, a tristeza é super importante. Ela é dinâmica, ela faz a gente chorar, faz a gente fazer o luto, faz a gente entrar num estado introspectivo e lúcido das coisas. A tristeza nos torna lúcidos. Eu vejo a realidade quando eu tô triste. Eu saio da ficção, daquela alegria descontrolada. Eu venho para a realidade quando eu tenho uma tristeza dinâmica. Mas se ela estiver estagnada, então ela causa depressão, ela causa vazio, ela causa apatia. Então, as emoções, o trabalho com emoções, que é uma das principais formas de trabalhar com o complexo, é dinamizá-las. Vamos pôr as pessoas para sentir, ok? Não é fácil no nosso mundo. O Damásio, bem, eu não vou ler, porque eu já sei, e sei falar também. O Damásio ensina o seguinte: emoções são um pacote de inteligência que foi instalado em nós, na altura do nosso nascimento, e vem com o genoma. É um pacote de inteligência rápida. Isso é que é uma emoção, ok? Ele é uma inteligência que foi transmitida pelo genoma e, portanto, são gazilhões de anos de evolução do ser humano a lidar com uma questão que depois fica aquela inteligência, aquela experiência instalada quando a gente nasce. Muito parecido com o instinto. Muito parecido. Emoção e instinto para o Damásio estão lá muito pertinho. E esse pacotinho de inteligência faz com que a gente consiga
responder da melhor forma possível para nossa sobrevivência sem ter que pensar. Isso é que é a emoção. É um lugar onde pensar não é preciso. Então, se tocar o alarme de incêndio aqui na sala, vocês vão dar um salto e todo o corpo vai ficar preparado para reagir, para você sobreviver. O cortisol, as tuas vísceras, o teu sistema muscular, o teu sistema esquelético, todo o teu corpo, toda a tua estrutura vai entrar em ação para você fugir ou congelar. Ou você fica à espera de ajuda, ou você foge do perigo imediatamente, né? Você tem duas reações perante o medo. E a mesma coisa acontece na alegria, na tristeza e na raiva. E de acordo com ele, na surpresa e na aversão. São pacotes instantâneos de inteligência que são instalados e que estão lá disponíveis o tempo todo para a gente aceder e para nos solucionar. Ou para nos eliminar de um perigo, quando há uma ameaça real à nossa vida, ou para nos colocar com mais vantagem perante uma oportunidade, como, por exemplo, comida ou sexo, que são as oportunidades do bicho, né? Para eu poder sobreviver, essas são as minhas duas fontes de preservação da espécie e individual. Então, eu vou ter uma emoção para poder alcançar aquela maçã que está ali na árvore, né? Ou para eu poder conseguir aquela gorila ou aquele gorila ali que me interessa. Eu vou ter uma emoção e vou agir de um jeito. E aquele pacote de inteligência é toda uma reação, portanto instantânea, que me permite agir instantaneamente com êxito, ok? A emoção é assim, ela é muito rápida, ela é completamente instintiva. A emoção todos os animais têm. Um cão fica alegre e triste. A gente vê claramente um cão triste. Rabo pra baixo, cabeça, não sei o que, ele age. Tu dás uma bronca, ele fica embaraçado. Tu dás um não sei o que, ele fica... Agora, sentimento, só nós seres humanos é que temos. Eles têm emoções, a gente tem sentimento. Porque a gente tem uma mente que é consciente e que tem um senso de si própria. Temos também uma imagem percebida do que está acontecendo em nós. E essa percepção é o que ele chamou de sentimento. Por exemplo, na emoção do medo, eu sinto medo quando a mente formula pensamentos, cenários, estratégias cognitivas que eu posso me engajar. Ao mesmo tempo que eu estou a ter um medo, eu estou a ter um plano. Como é que eu vou sair daqui? Eu começo a ter imagens, e começo a controlar o medo, eu começo a dialogar com o medo, eu começo a pensar o medo enquanto estou a ter. Pera lá, estou com medo. Estou aqui, eu senti que estou com medo, o que é que se passa? Nem a razão para eu ter medo? Tem gente... Então, imensa gente no corredor, as pessoas têm. Okay. O sentimento é um processo que só existe em nós. Já falei. A emoção guia rapidamente o organismo para um comportamento que garante a sobrevivência, poupando de uma ameaça ou mandando ele para uma oportunidade. O Damasio explica que a gente sente o tempo todo, a mente pensa em imagens o tempo todo e temos sensações corporais o tempo todo. Em resposta a cada imagem mental, sensação ou pensamento, temos sempre um sentimento que vem através da emoção. Agora atenção, o que o Damasio vai explicar é super importante. Ele está a dizer que nós temos sentimentos, não é a cada 10 minutos, é o tempo todo. Então quer dizer que agora mesmo vocês estão a ter um sentimento, que pode mudar quando eu mudar o tema da conversa. A gente não se dá conta disso. Alguma coisa aconteceu na nossa cultura e na nossa educação que faz com que a gente deixou de perceber o sentimento que tem. E aí é que eu vou falar, bom, já vou falar daquilo. Elas influenciam o jeito que a gente usa a razão. Isso é importante. O conhecimento e a lógica. Estes últimos podem ser usados para construir respostas que não são tão básicas. Isto é, se eu só tenho emoções, ou se eu sou muito primitivo, mais emocional do que sentimental, o que acontece é que vem alguém, me tira alguma coisa, e a minha resposta eu vou te dar uma pancada. Alguém tira a minha vaga do trânsito, eu desço do carro já com um pau. Essa vaga era minha. Primitivo, eu tenho que te bater para poder lidar com a raiva e com a frustração de você ter me tirado a vaga do carro. Mas porque eu tenho sentimentos e porque a lógica, o conhecimento e a razão tem um papel fundamental nisso tudo, pera lá, vale a pena lutar essa briga? Será que eu não posso olhar para outra guerra? Ou então eu posso até dizer, olha, desculpa lá, mas eu vou argumentar porque vou entrar com elementos muito mais elaborados na utilização da emoção. Então, o que acontece se essa lógica e essa razão
que é o que nós desenvolvemos 90% do tempo que estamos a ser educados, quando a gente está na escola, nós temos 0 tempo de um professor te ensinar sobre educação emocional. 0 minutos sobre emoções. Não te ensinam. O único momento em que você aprende a lidar com elas é quando você está nos intervalos a lidar com os teus amigos ou mesmo a lidar com a própria frustração referente à aula. Nós não somos educados para lidar com as nossas emoções e sentimentos. A única coisa que a gente desenvolve é o tal intelecto, a lógica e a razão. E isso faz com que a gente aprenda a controlar as emoções. Na aula, nos amigos, é todo um processo repressivo. O que isso faz? Essa repressão. E aí, eu vou entrar com outro autor, que eu adoro, que é o Clinton Callahan. Eu já falei no ano passado, Clinton Callahan, está aqui o livro dele, que se chama Directing the Power of Conscious Feelings, Living Your Own Truth. E esse homem criou um sistema chamado Possibility Management, e ele criou um método de trabalhar com as emoções que é extremamente eficaz, dos mais que eu já vi na vida. Os terapeutas deviam saber daquilo. Eu vou usar agora vários mapas dele, porque essa parte do trabalho, dos complexos, infelizmente, a única coisa que a gente aprende nas psicoterapias mais corporais é a catarse. É trabalhar catarticamente, isto é, colocar a raiva ou a tristeza para fora. E o que ele ensina é fazer catexis, que é segurar a emoção enquanto você está sentindo, vitalizá-la dentro do teu corpo e utilizá-la conscientemente o tempo inteiro. Então ele tem montes de mapas, há cursos que esse homem dá, e ele faz alguns, vai haver um em Portugal, não sei em que mês, acho que é em abril ou março. Em fevereiro. Vai haver uma dessas formações iniciais, e depois ele tem os labs, que são os laboratórios, que são um lugar onde você vai de fato trabalhar montes de coisas arquetípicas, mas cuja base do trabalho é o trabalho com as emoções, que é, na minha opinião, a forma mais real de trabalhar com o complexo, para além do trabalho simbólico. O junguiano fica muito tempo no simbólico, mas depois, como ele não passa para o corpo e para o emocional, nós temos uma compreensão enorme do complexo cognitiva, mas muitas vezes ele continua operando de formas que a gente não consegue. Continua em ação. E, portanto, é o trabalho com as emoções que possibilita, de fato, integrar complexo. Aconselho de todas as formas que posso. Nas emoções, e, portanto, aqui eu achei esse gráfico onde mostra o que acontece no corpo quando eu sinto uma emoção. Isso é real e científico. A gente promove situações com as pessoas e depois aquelas máquinas que medem temperatura no corpo mostram como é que as emoções estão colocadas, como é que elas funcionam dentro do nosso corpo, né? Cada uma delas. E, portanto, elas têm uma componente orgânica extremamente forte, que muitas vezes nós só sentimos no limite da emoção, quando ela está muito, muito forte. Por exemplo, se eu sinto um pouquinho de ansiedade, eu posso ter aprendido de alguma forma a não senti-la, porque é desconfortável e não é útil. Eu tenho mesmo que pegar o carro e ir trabalhar. E, portanto, eu simplesmente arrumo aquilo lá dentro e eu não me dou conta do que está a passar cá dentro. Mas se eu começo a aprender a sentir, que é aquilo que a gente infelizmente não aprende na escola, a gente desaprende, não é? Então começa a acontecer uma coisa aqui, e essa coisa informa, né? Começa a acontecer aqui a ansiedade está completamente ligada a esse lugar, enquanto que o medo, por exemplo, não sei onde é que está aqui, está mais aqui embaixo. Toda a barriga fica aquecida, mas ele está ligado aqui a esse lugar dentro do nosso corpo. E o orgulho, claramente está aqui, né? Fica quente, vibrante, não é? Então, as emoções, elas têm um papel muito importante. Entretanto, o Clinton desenvolve um conceito que é muito interessante, que é o conceito de numbness bar. A tradução seria uma barra de adormecimento ou uma barra de entorpecimento ou um marcador de torpor, de dormência, exatamente, de dormência que a gente tem na nossa vida. O que é isso? Vou ler. É um regulador interno de intensidade que está subordinado ao nosso desenvolvimento, ao nosso condicionamento cultural. E que a gente aprende, por causa disso, a sentir quase nada. Nós todos temos uma numbness bar alta para os sentimentos. Alguns mais, outros menos.
Hoje eu vou pedir para vocês perceberem qual é a vossa em cada um dos sentimentos. A gente vai fazer esse exercício. O que isso significa? Que nós temos uma capacidade, nosso corpo foi criado, desenhado para sentir até 100% de raiva. A gente sente de 0 a 100% de raiva. Uma pessoa 100% de raiva está mesmo enlouquecidamente raivosa. Em ira. O nosso corpo aguenta isso, ele consegue fazer isso. Corpo, mente, emoção, tudo. Ok? Ele sabe fazer isso, é arquetípica a raiva. Ele sabe fazer raiva. Só que a criança no começo quer aquele chocolate no supermercado. E a mãe diz não, e a criança se joga no chão e faz uma birra. E a mãe diz, não faça isso, que vergonha, não, pau. E depois outra vez, e depois outra vez, e depois outra vez. E a criança vai aprendendo que ela não pode ter raiva, que ela tem que segurar a raiva. Ou que se ela faz uma demonstração muito violenta de raiva com relação ao pai, tipo, pega o controle da televisão e joga na cara do pai, o pai fica louco e a criança desliga a raiva. Não posso fazer mais isso. Meu pai vai me matar. Ele tá furioso. Ou se eu bato no irmãozinho, ou se eu faço todas as expressões de raiva que vai tendo, vai aprendendo a não sentir, a bloquear, a reprimir e principalmente a não sentir. Esse marcador de raiva dentro da pessoa fica tão alto, que quando ela sente um pouquinho de raiva, ela não se dá conta. Do tipo assim, eu sei, a gente, como o Damásio explicou, eu sinto os sentimentos todos o tempo inteiro. Vocês agora estão a sentir em diferentes níveis, raiva, alegria, tristeza e medo. Em diferentes níveis. Por exemplo, agora eu estou a sentir mais ou menos uns 8% de raiva nesse momento. Então, estou aqui a falar, estou a usar minha energia para explicar, para falar o que acontece quando acontece a raiva, eu estou a usar mais ou menos. Estou a sentir uns 20% de medo, que eu sempre tenho quando estou da aula. Ele está a vitalizar, está a fazer ficar atento. Estou a sentir muito baixinha tristeza nesse momento. E estou a sentir bué da alegria. Tipo, estou aqui a fazer o que eu gosto. É assim que eu estou nesse momento, é meu marcador interno. Só que acontece que se eu não tenho o meu marcador, a minha anamnese bar se ela está muito desenvolvida, eu não sinto. Quer dizer que acontece uma coisa que me irrita, eu não sinto. E o balde da raiva vai enchendo, sem eu nunca poder expressá-la. Porque quando eu sinto raiva, ela me informa algo para eu agir sobre alguma coisa. Olha, isso não pode acontecer, por favor, não faças isso. Olha, não, eu não faço um barulho, olha a janela lá fora. Eu estou sempre a fazer uma manutenção. E se eu não consigo fazer essa manutenção, esse balde vai enchendo e a raiva vai acumulando. E chega um ponto, por exemplo, a minha anamnese bar, vamos supor, da raiva, que estava com 80%. Quer dizer que eu só sinto raiva quando eu já estou com 80% de raiva. E, portanto, quando eu começo a sentir raiva, vou me passar da cabeça muito rápido. Muito rápido. O que aconteceu? E muitas vezes em situações desproporcionais. Porque a minha anamnese bar está aqui. Então eu tenho que baixar essa anamnese bar. Eu tenho que trabalhar, aprendendo a sentir, identificar e expressar conscientemente os meus feelings, os meus sentimentos. E quando isso acontece, quando eu sinto um pouquinho de raiva, eu digo, olha, eu não estou a gostar disso, por favor, pare. E aí eu precisei de 5% de raiva para conseguir lidar com a questão. E a raiva flui, meu tubo está desentupido. Mas eu posso fechar a raiva de tal forma que eu nem sinto, nem expresso ela nunca. Tá tudo bem sempre. Fala assim, a voz. Não consigo falar mais alto do que isso, porque a minha raiva tá desligada. Eu adoro todos sempre. Só amor. O que se passou aqui? A raiva tá desligada nessa pessoa. Foi desligada e ela precisa voltar a vitalizar a pessoa de uma ponta até a outra para a pessoa poder usar ela quando é preciso, conquistar as coisas que ela quer, depor os limites, dizer os nãos, dizer os sims, atrair o que ela quer para si, lutar, defender-se, defender os outros, o que for preciso. Raiva. A todas as emoções. Em todas as emoções a gente tem uma anamnese bar diferente. Por exemplo, a minha tristeza tá bloqueada. O ano passado eu cortei o dedo, mas um bom bocado, e eu finalmente chorei. Foi uma tristeza metabólica. Perdi o dedo, acho que eu vou ficar deformada. Eu chorei um bocado assim, foi bom. Eu até solucei um bocado, e eu tenho feito o trabalho com esse homem, para poder aprender a sentir. Foi tipo, senti um bocadinho da tristeza agora. Porque sem a tristeza, eu não consigo ser empática. Agora já vou dizer para que eu preciso da tristeza na minha vida. Eu preciso dela. Ela é importante. As pessoas dizem, você está louca? Por que você quer estar triste? Não é querer estar triste, eu quero que ela flua em mim. Eu quero que todas as emoções fluam em mim. Porque se a anamnese bar estiver muito alta, então o que acontece é que o meu complexo
vai ficar descontroladamente forte. Vai me possuir, precisamente. Eu já vou explicar como é que isso acontece. Voltando a falar, então o que acontece aqui na nossa cultura, o Clinton explica que a gente idealiza um herói forte e totalmente adormecido. O look que a gente adora é o cool. Cool quer dizer numb. No fundo é isso que é. Tô sempre um pouco aborrecido pra já, tipo. Tá acontecendo forte. O herói, você já viu alguma vez o Batman tá nervoso? Nunca o Batman tá nervoso, nunca. Ele tá sempre calmo, cool. E esse herói adormecido é o que faz com que a gente vá pra guerras. Permita que o filho vá pra guerra com a arma, matar outros que eu nunca vi. Como que eu posso fazer isso se eu sinto medo, tristeza, raiva e alegria? Eu não consigo. Eu não vou pra guerra. Azarinho, tira MBI, eu não vou pra guerra. Eu não vou matar pessoas que eu não conheço. Não consigo. A autenticidade é muito forte. Eu não consigo entrar naquele lugar e fazer isso. Não dá. Isso é só uma das coisas. Eu não consigo fazer montes de coisas se eu tô conectada com as minhas emoções. Só que na nossa cultura, e o Clinton explica isso super bem, o que acontece é que esses desentupimentos e esses processos de dar-se conta de toda a tua intensidade emocional, da tua ir até o 100%, porque nos exercícios ele vai aumentando a tua porcentagem até tu realmente ires a 100% da tristeza, a 100% do medo, pra você ver, ires a 100% do medo. E quando tu vais a esse lugar de 100% de medo, e é scary como caraças, tu, quando sais dali, tu sentes que és maior que o medo. Passas por uma iniciação à vida adulta, que na nossa cultura a gente já não faz. E quando a gente não faz processos iniciatórios, a gente vai desenvolvendo uma certa tendência psicopática. Nós vamos desenvolvendo uma tendência para tô nem aí, não sinto nada. Não sinto. Ou então sinto e não faz conexão com todo o resto do meu ser. Constato que há medo aqui, mas tô nem aí. Constato que há injustiça ali, mas olha, não quero saber. Então isso vai desenvolvendo essa desumanização que acontece na nossa cultura nesse momento. Então o trabalho com a Numb Ness Bar é super importante. E o Numb, que é para nós sinônimo de conforto, o que é? Perdoem todos os que tomam antidepressivos e ansiolíticos, mas o ansiolítico e o antidepressivo, eles deveriam ser utilizados pontualmente em situações de emergência. Há uma emergência, eu preciso trabalhar, eu não consigo sair da cama. Ok. Enquanto tomo alguns dias aquele remedinho para poder começar a fazer terapia e trabalhar sobre mim próprio, descobrir o que é que está a passar e a vida, e depois largar o remedinho para poder seguir com o meu caminho, eu volto a sentir. Se eu tomo ansiolítico e antidepressivo há 10 anos, eu tô numb o tempo inteiro. E numb, estranhamente, é sinal de conforto. É confortável. Não sinto nada. Ai, que bom. Ai, delícia, não tô a sentir. Às vezes as pessoas começam a ficar tipo, algo se passa aqui, eu não tô bem. Eu não sinto nada, eu não tô bem. Eu tô numb. Tu falas com uma pessoa que tá em Prozac há 10 anos e ela tá numb. Não tá tampado o espiritual. Você tem que destampar aquilo. Não tô a dizer para deixarem a medicação, não tô a dizer para pararem de hoje para amanhã, nada disso. Caso alguém esteja. Mas ela é uma emergência, um bombeiro temporal, pontual, para você poder dar o salto para outro momento onde você volta a sentir e tá inteiro. Aí, ainda falando que a vantagem principal do Numb Ness Bar é o conforto. Na nossa cultura, lá vai vir o meu complexo do... não sei como é que é o nome disso, é uma espécie de indignação cultural. Nós somos o tempo todo bombardeados com elementos que nos fazem sentir numb. Nós procuramos duas coisas como o valor mais alto da nossa cultura nesse momento é lucro e conforto. E tem um outro aqui, que é entretenimento. Se eu tiver entretido, tá tudo bem. Se eu tiver ganhar dinheirinho, tá tudo bem. Se tiver a fazer mais do que perder. E se eu tiver confortável, tá tudo bem também. É o valor mais alto da cultura. Isso faz com que todo o tempo, quando a cultura te apresenta horas de televisão, 47 canais, quase 47, hoje em dia deve existir 147 canais de televisão. Todas as coisas que fazem que você não precisa sentar, levantar, andar quase o dia inteiro. Sai de uma cadeira, senta na outra, senta no carro, senta no console, senta no sei o que, senta... Nada que te desafie em nenhum nível.
em termos de conforto físico. Tudo na casa de forma que você nem precisa levantar. O controle, não sei o que, todas as coisas que fazem com que não exista ameaça. Os seguros de tudo que existe para você estar sempre confortável. Isso tudo é sinal de numb. Lucro é sinal de numb extremo. Se eu estou a fazer mais dinheiro, sem precisar consumir mais, sem precisar trabalhar mais, sem precisar passar todas aquelas horas me dedicando àquilo, é porque isso está me deixando numb. Eles têm essa função psicológica, esses 3 elementos. É só aí pra gente pensar. De qualquer forma, há uma série de comportamentos que são associados profundamente a esse entorpecimento e essa numbness bar muito alta. Comer a mais ou comer açúcar e refinados, de uma forma geral, farinhas, fumar qualquer coisa, mas eu fumo erva, numb. Comprar coisas no shopping, todos os dias traz uma sacolinha, todos os dias compra uma coisinha, consumo, numb, usar drogas, ver televisão, procurar formas diversas de entretenimento, pornografia, mentir, omitir, comportamento adaptativo, relações codependentes, trabalhar em algo que eu não gosto, tomar ansiolíticos e antidepressivos, medicarmos o tempo inteiro, sermos corruptos, assistir noticiários, temos como valor máximo lucro e conforto. Numb. Se eu tô nisso, é porque de alguma forma eu não tô conectado com a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. Falta por aí o telemóvel. Tudo. O Clinton tem um capítulo que chama Tecnopenuriafobia. É o nome, Tecnopenuriafobia, que eu não posso viver, eu tenho pavor da ideia de passar penúria tecnológica. Telemóvel. É um capítulo, aliás, um dos cursos que eu fui fazer com ele em Maiorca, tinha uma parte que é mesmo tipo, desliguem o telemóvel, não vai mais haver comunicação com a família, vocês vão sobreviver, eu juro. Tipo, eu só preciso ver o meu Facebook. Ok. Antes de eu entrar no velho mapa dos sentimentos, uma pergunta. Por que não é bom sentir raiva? Não é socialmente aceito. Não é socialmente aceite. Por quê? O que acontece quando uma pessoa está com raiva? Perde o controle. Não gostam de nós? Não gostam de nós. Pode ser violento, destrutivo. Diz as verdades. Pode magoar o outro. Pode magoar o outro. Fica feio. Achamos que somos maus? Achamos que somos maus. Vai receber raiva de volta. Vai receber raiva de volta. Precisamente. Primitivo, raiva. Que básico, meu. O homem saiu do carro gritando, que horror. Que coisa horrível. Eu não acredito que eles tiveram uma briga na frente de todo mundo. Raiva é considerado primitivo, feio, grunho, perigoso. Raiva a gente tem medo, tipo, ai que horror. Não civilizado. Raiva é básico, é deselegante. Em última instância, falta de elegância. Teve um ataque de raiva. Por que é feio sentir, por que é considerado errado sentir medo? Fraqueza. Cobardolas. O que mais? Medo. Por que eu não posso sentir medo? O que acontece se alguém me vê que eu sou Vulnerável. vulnerável? Ridículo. Patético. Fraqueza da pessoa. O medo é uma coisa que não posso confiar. Bem, você está com medo disso, não posso confiar muito nessa pessoa. Você está com medo? Não posso confiar. O medo é insegurança. O que mais que eu não posso fazer quando tenho medo? É limitador. É limitador. Não faz evoluir, avançar. Exatamente. Paralisado. Impossível de agir. Né? Impossibilitado de agir. Despreparado. Justamente os protege. Bastante. A gente já vai dizer qual é a função dele. Muito bem. E por que eu não posso sentir tristeza? O que está errado em sentir tristeza? Não é Vulnerável. Não é social. Não é social. Que desagradável, né? Tipo, tá tudo bem. Não. É doentio? É doentio. Muito aliada à vitimização. Vitimização. O fraquinho. Patético. A tristeza. O que mais? Estás a mostrar a tua dor.
estás a mostrar a tua dor. É inapropriado e é demasiado expositivo, né? Imagina agora que eu chegava aqui e contava, olha, eu estou muito mal por causa disso. Bem, inadequado que seria. A tristeza é a das minhas que estava um pouquinho mais bloqueada do que as outras. Para mim, o patético é um dos mais fortes. Mas ela também me coloca num lugar de um desconforto. Porque é como se eu tivesse dar poder para os outros sobre mim. Tipo, como assim eu não sou poderosa sempre? 99% do tempo. Eu perco o poder quando estou triste. Então é tipo, não quer sentir. Tô ótima, sempre. Sempre tá tudo ótimo. Não estou triste. Engraçado, porque eu sinto que ganho poder quando estou triste. Claro. A gente já vai mostrar qual é que é o poder da tristeza. Ela tem um poder enorme por trás dela. Eu acho que ganho mais poder quando estou E triste. a alegria? Qual é que é o problema de sentir alegria? Muito riso, pouco siso. Muito riso, pouco Pouco siso. siso, desajuizado. Pouco juízo. Tá drogado, não? A superficialidade. Superficial, não tem noção. Mas essa é a única Infantilidade. essa é a única emoção que é permitida hoje em dia, não é? As Depende. pessoas não estão todas sempre felizes. Não vemos sempre pessoas Às vezes sim, culturalmente às vezes sim. alegres, estás em dança, bem sucedido. Não é um bocado a cultura do... Tá melhor no que se refere à alegria em si, mas não é assim tão socialmente bem visto. Por exemplo, em Portugal, quando eu cheguei cá há 17 anos atrás, hoje em dia é outra cultura, mas há 17 anos atrás tu perguntavas tudo bem, a pessoa dizia vai se andando, ou dizia mais ou menos, ou então quando não pode mostrar muito, vai se andando. Eu tenho um amigo que diz, estou vivo. Tá tudo bem, estou vivo. Quer dizer, não pode estar tudo tão bem. É bem português. Da inveja, posso ser invejado. Ou então, sou irrealista. Ou então, pá, tu não estás a trabalhar, pois não? Tu estás aí dando risada, quer dizer, não tens o que fazer. Ou então não estás ligado ao reto. Hã? Pouca credibilidade. Pouca credibilidade. Ou então naif, né? Ai, que tontinha, tá sempre a rir. Ou então... Isso aqui, é assim aqui, porque se fomos para o Brasil já é outra conversa. É, verdade. Lá é outra cultura. É também cultural o problema. Mas isso só para dizer que há várias razões pela qual, culturalmente, a gente é ensinado a dizer não é bom sentir. E nós todos, eu incluindo, todos nós estamos aqui, fomos formatados para acreditar que sentir não é bom. É a nossa formatação. Estás a sentir? Fica quietinho, que tá tudo, vê filminho, tá tudo bem. Né? Agora, infelizmente, utilizo esse recurso algumas vezes com meus filhos, porque eu tenho alguma paz. Eles falam, eu digo, preciso entorpecê-los um bocadinho. E põe um filme. E eles estão assim. Eu digo, Núbia, Luca. Eles nem sequer respondem. Tem aqui comida. E eles... Fascinante o poder deste entretenimento. Então aqui tá tudo por que pode e não pode. Né? Vou deixar aqui um bocadinho para vocês verem lá. Todas as reações, o que o medo te deixa histérico, sem poder, a incompetência ligada ao medo, ou por que a alegria, porque não é intelectual, porque não tens o que fazer, ou a raiva, todas as várias impossibilidades culturais daquilo que o Clinton chamou de Old Map of Four Feelings. É o velho mapa, há um novo, né? Ele diz uma frase-chave o tempo todo que é super importante para entender o complexo. Emoções são energia e informação. Isso é emoção. É uma energia que flui dentro do teu corpo. Você vê como a gente viu ali naquelas imagens, aqueles calores e frios do corpo todo. E ela te informa de alguma coisa. E eu preciso, simplesmente, utilizando a outra parte da minha consciência, perceber o que é que se trata. Quais é que são os poderes dos feelings. Ok? Com raiva, o que eu posso fazer quando eu tenho raiva no novo mapa dos sentimentos? Com raiva eu posso dizer não, eu posso dizer sim, eu posso começar coisas, parar coisas, mudar coisas. Eu não mudo nada sem raiva, tá tudo bem. É com raiva que eu digo, acabou, isso vai mudar, para mim ou para os outros. Eu posso me livrar de coisas que eu não quero mais, eu posso criar claridade numa situação. O que é que está a passar aqui? Eu quero saber o que é que está a passar, é a raiva que cria essa clareza, né? Reconhecer a injustiça, pôr limites, manter a minha integridade, mostrar a minha intenção,
tomar decisões, eu só tomo com raiva. Manter as minhas promessas, hold space para alguém, prestar atenção, me auto-observar, perguntar o que é que eu quero, o que é que o outro quer, né? Tomar uma posição perante alguma coisa ou alguém, proteger alguém. A raiva me serve para isso. É para isso que eu preciso ter raiva e usar a minha raiva conscientemente. Para que eu preciso de tristeza? Como é que ela me serve profissionalmente? Ele diz isso em algum lugar. Feelings serve me professionally. Como é que eu uso isso na minha vida? Para me abrir, para partilhar. Como é que eu partilho se eu não tenho empatia? Se eu não tenho vulnerabilidade? Para estar parado, quieto. Que dificuldade que é. Para aceitar as coisas. Aceito. O mundo não é daquele jeito que eu queria. Aconteceu aquilo. Para eu poder aceitar, eu preciso da minha tristeza comigo. Se eu não aceito, se eu não tenho tristeza, eu não consigo aceitar. Eu tenho que mudar. Eu não consigo. É como é. E a aceitação é uma parte super importante. Deixar as coisas irem. Luto. Desistir. Give in não é bem desistir. Eu não sei bem qual é a tradução. Ser curado. Eu só sou curado. A cura só acontece quando a tristeza fluiu. Sem a tristeza, não há cura. Para ouvir, contemplar. É ceder. Ceder, divino é ceder. Para me conectar ou reconhecer, para me conectar, para reconhecer a dor, para ser autêntico, para terminar as coisas, fim, né? Para estar errado, para ser humano, para estar em silêncio, para cuidar do outro, para dar suporte, para ser íntimo ou para ser invisível. Eu só consigo fazer isso se eu tiver minha tristeza em ordem. Senão eu não consigo utilizar todas aquelas capacidades. Com alegria, o que eu uso com alegria? Com alegria eu fico entusiasmada, eu inspiro as outras pessoas, eu tenho visão, eu ando para frente, eu usufruo das possibilidades, eu sou aventureiro, eu experimento, eu descubro, eu aceito os desconfortos e as durezas da vida, que é tão fixe o desconforto. A gente esquece. Eu adoro uma série de desconfortos que eu vivo. Se eu tivesse sentada em casa, eu estava horrivelmente mais desconfortável, horrivelmente confortável. Que bom que há desconforto, que eu vou e faço, e desafio-me, e cresço, e exploro. Com joy eu faço isso. Para ser bondoso, para ser generoso, para dar suporte para um grupo, para inspirar pessoas a continuar, para liberar, para brincar, para deixar as coisas serem mais fáceis, para apreciar pessoas. Gosto de ti, não sei porquê. Gosto de ti, pronto. E o que eu faço com medo? O medo é o meu preferido, é aquele que eu já cheguei ao 100%. Detecto perigo. Eu meço riscos, ok? Vamos lá ver como é que eu lido com isso. Eu me concentro com medo. Quando eu sinto medo, ok, há medo. Quais são os perigos? Como é que eu me concentro agora? Curiosidade, fazer planos, evitar problemas, ficar centrado em mim própria, fazer acordos. Com medo tu fazes acordos. Ok, o que é bom pra ti? Isso é bom pra mim. Eu vou salvaguardar o que é bom pra mim. Vamos lá ver como é que a gente chega aqui num entendimento. O medo tem essa função, né? Pra prestar atenção. Se eu não tô no medo, eu tô distraído. Para ser preciso, para fazer perguntas perigosas, para inovar, para cometer erros, para ser não linear. A não linearidade é nesse momento, é um dos atributos que mais me encantam. Para improvisar. O medo te ajuda a ser criativo. O medo é um mago, eu crio a partir do nada, né? Para ficar presente, para estar alerta e para enfrentar o futuro, olhar de frente para o desconhecido. Ok, estou aqui na frente do desconhecido. Eu acho que para trabalhar com psicologia do inconsciente, tu tens que ter medo. O medo, para mim, no meu caso, era sempre uma emoção muito desconfortável, porque eu sempre sentia uma ansiedade estranha, misteriosa, cuja verdadeiramente a razão é medo. É medo, puramente medo. Não sabia muito bem o que fazer aquilo. Quando eu comecei mesmo a deixar o medo afluir em mim, comecei, ok, com esse medo, eu uso o medo para criar. Eu faço alguma coisa nova. Eu utilizo a informação que o medo me dá. Tenho cuidado quando eu tô com medo. Ok, tô com ansiedade. O que se passa? Eu tenho que ter cuidado agora. Por quê? Porque é alguma coisa que me informa que há perigo. Há perigo mesmo. Você vê? Há perigo, mas tem que haver curiosidade lá ir. Que é uma das coisas parar. que... Exatamente. O Joy vai te ajudar. E é por isso que o tempo
todo nós estamos a sentir. Quanto nós estamos a sentir. Vocês vão hoje descobrir o vosso marcador, a vossa anamnese bar de cada um dos 4 feelings, ok? Ai, não sei como vou dar toda a teoria hoje. Bom, e a última mapa que eu vou falar do Clinton, que eu adoro, como seria útil se todos os psicólogos tivessem esse mapa em mente, é o mapa dos sentimentos misturados. O que o Clinton diz é que muitas vezes os problemas emocionais que nós temos acontecem porque os sentimentos se emaranharam e eu não consigo usar claramente um sentimento para alguma coisa. Como, por exemplo, a raiva está misturada com a tristeza, um bloqueia o outro. Então eu nem consigo estar raivoso nem triste, eu fico boa. E ele aprende você a separar, desembrenhar os sentimentos e estar claramente num sentimento. Tipo, ok, essa situação me provoca medo e raiva, mas agora eu ponho o medo na prateleira e uso a raiva. Ou agora eu ponho a raiva na prateleira e uso o medo. Ok? E ele diz que a mistura dos sentimentos, portanto, por exemplo, a mistura de raiva com tristeza é depressão. A mistura de medo com tristeza é o isolamento. A mistura de raiva com alegria é essa palavra alemã que significa divertir-me quando alguém cai. Quando alguém toma um tombo. Esse é um sadismo. Ok? Eu sou sádico quando eu misturo esses dois. Misturar joy com fear é um risco impensado. Que também, por exemplo, a montanha-russa é joy com fear. Tipo, medo com alegria, medo com alegria. Agora imagina isso na vida inteira, o tempo todo misturado, né? É tipo, não toma conta de mim. E ele ainda diz que a raiva com o medo dá histeria. A alegria com a tristeza dá sentimentalidade, da nostalgia, quando você mistura a melancolia, a nostalgia é o quê? A alegria com a tristeza. Ai, aquele tempo. Oh. Tô triste e tô feliz ao mesmo tempo. É tipo, o que eu faço com a nostalgia? Não faço muito. Tira, e é triste, olha, alegre, e aí usa. É como eu uso isso. E quando você mistura 3, você tem ciúme, ganância, inveja, culpa ou vergonha. Na mistura de 3 sentimentos. E quando você mistura 4, você tem o breakdown psicológico. Tu ficas... Quando tá os 4, não funciona mais a máquina. Então o objetivo é trabalhar nesses tubos todos, nesses lugares todos emocionais que tu tens, e limpando e fazer esse trabalho